dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Para mim é uma grata satisfação voltar a esse encontro junto à Federação Espírita do Estado da Bahia, falando para atendentes fraternos e sobre um tema tão importante que é o tema da gratidão. É um tema que nos toca a todos e a gente já vai entender por quê. Mas para iniciar a fala eu trago uma prece escrita por ninguém menos do que o próprio Emmanuel, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Ele diz no livro Coragem, que é um livro de autores diversos, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 50, uma mensagem chamada Agradecemos. Ele começa dizendo assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e sempre. Essa é uma oração que sempre me emociona, porque infelizmente nós estamos acostumados a uma atitude de petitório, a uma atitude de mendicância. Ficamos pedindo e pouco agradecemos. Nos esquecemos muito frequentemente de que Deus sabe antes de nós mesmos do que nós realmente necessitamos. Nós esquecemos que, na verdade, estamos dentro da misericórdia divina que sempre nos ampara. E ficamos pedindo, esquecendo aquela fala de Jesus que é brilhante e que precisa voltar ao nosso olhar. Seja feita a vossa vontade. A gente precisa aprender a entregar-se à vontade do alto, quando na verdade ficamos o tempo inteiro tentando impor a nossa. Ó Senhor, seja feita a vossa vontade, mas a minha é essa aqui. E aí nessa fica numa barganha de solicitações, sem se lembrar de agradecer as tantas vezes de que nós dispomos de oportunidades para crescimento. Aliás, o saber espírita que é trazido no atendimento fraterno é aquele saber que vai permitir que a pessoa tenha um novo olhar, uma nova perspectiva sobre os seus sofrimentos, sobre as suas angústias, sobre as suas agruras. Quando Emmanuel fala muito obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender que o sofrimento que a gente vive foi causado por nós mesmos, ele está trazendo o fato de que a doutrina espírita elucida de maneira brilhante a forma como nós construímos a nossa realidade, e com isso ela nos responsabiliza. E agradecer não é fácil, a gente sabe, a gente atende pessoas que muitas vezes não são espíritas, a gente atende pessoas que ainda estão numa visão meramente rara do que seria a profundidade da espiritualidade, que às vezes nós mesmos ainda não alcançamos.
E por isso, esse olhar espírita é tão consolador. Acima de consolar, ele é estimulante. Ele é um olhar que nos exorta para frente, para caminhar. Ele é um olhar que nos permite perceber que aquilo que a gente sofre hoje tem um sentido. Nós não estamos soltos como que um barco à deriva. Nós não estamos largados à nossa própria sorte. Nós estamos vivenciando exatamente aquilo que nós merecemos e aquilo que nós necessitamos. Isso é importantíssimo para que a gente perceba que à medida em que a gente amadurece, a gente passa a agradecer mais. Obrigado, Senhor. Aliás, a gente usa muito a palavra obrigado, né? Mas é interessante, eu gosto de etimologia das palavras. E quando a gente vai estudar a origem da palavra obrigado, a gente percebe que ela quer dizer, na verdade, eu me sinto obrigado a lhe agradecer. Talvez por isso, por perceber esse contexto da origem da palavra, eu tenho usado cada vez menos a palavra obrigado e tenho falado muito mais agradecido, agradeço muito, ou então gratidão, com cuidado para não cair naquela lógica perversa de positividade tóxica, do gratiluz das redes sociais. Que a gente vê esse tipo de coisa, né? As pessoas às vezes falam como se você tivesse que ter uma atitude de sorriso, como Poliana, numa visão ingênua, numa visão idealista demasiadamente da vida. Com isso eu estou trazendo que é necessário que a gente tenha uma gratidão sincera e que a gente não precisa se sentir obrigado a agradecer, que a gente agradeça com espontaneidade, que a gente agradeça com leveza, mas acima de tudo com sinceridade. Não usando a gratidão como uma máscara, porque como está lá na questão de número 828A de O Livro dos Espíritos, o homem simples, porém sincero, está mais adiantado na jornada rumo a Deus do que aquele que finge ser o que não é, do que aquele que coloca uma máscara e mostra para a rede social que está tudo bem, que está tudo feliz e não é nada daquilo. Eu que atendo em consultório, volta e meia chega para mim um ou outro digital influencer, os influenciadores digitais, e é tão comum ouvir deles a seguinte fala: meu Deus, minha vida é uma farsa, o que eu posto nas redes sociais não corresponde à realidade do que eu vivo. E aí com isso a gente vai perceber como a gente confunde e aceita de maneira espontânea o que as pessoas postam nas redes sociais como se fosse a verdade, sem contingenciar, sem contextualizar, para que a gente perceba ali que na verdade estamos todos em processo de aprendizado. Mas nessa perspectiva a gente alarga horizonte e ainda assim consegue ser grato até mesmo para esses pequenos deslizes de acreditar em coisas que muitas vezes não correspondem à verdade. E vivemos com isso as chamadas desilusões. Eu falava na quinta-feira, lá na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, aqui em Salvador, sobre isso. Às vezes a gente fica ali o tempo todo querendo mostrar uma coisa que não corresponde à realidade, querendo ser validado, querendo ser admirado, ser bem visto, ser bem quisto pelo outro. E com isso acaba deixando de lado porções da nossa própria personalidade. Carl Rogers, famoso psicólogo humanista norte-americano, traz a perspectiva de que a gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. Eu só mudo o que eu aceito. E se eu aceito aquilo com gratidão, a perspectiva é de outra natureza. Dentro da psicologia, recentemente, nós temos um autor que eu gosto muito, chamado Martin Seligman,
que no ano de 1998 iniciou todo um movimento dentro da psicologia, que ele deu o nome de psicologia positiva. Que é o quê? Basicamente, o estudo científico do bem-estar subjetivo. Dentro da psicologia a gente chama de bem-estar subjetivo, mas na filosofia, na religião, a gente chamaria de felicidade. O que é essa felicidade? Como é um conceito muito abstrato, a gente percebe que é necessário contextualizar esse conhecimento. E aí, por isso, para estudar esse tipo de informação, os psicólogos, de maneira objetiva, de maneira científica, de maneira estatística, vão se utilizar de autorrelato e vão tentar encontrar correlações estatísticas para compreender o fenômeno da felicidade. E aí hoje se sabe, por exemplo, que é necessário que a gente tenha algum grau de conforto material para que a gente relate que vive um momento bom, que vive um momento feliz, que vive a chamada perspectiva do bem-estar subjetivo. Então, conforto material é necessário. É necessário também que a gente tenha consciência tranquila para poder deitar no travesseiro todas as noites e tirar nossa soneca em paz. Uma consciência tranquila faz toda a diferença. Porque se você está às voltas com uma sensação de angústia, ansiedade, culpa, medo, obviamente que você não vai conseguir deitar e ter uma boa noite de sono. E é sabido que o sono faz toda a diferença na medida em que nos reconforta, nos restabelece. Pois bem, dentro da psicologia positiva também se encontra informação a respeito da esperança com relação ao futuro. Olha que interessante. Pessoas felizes relatam que sentem esperança com relação ao futuro. Compreender a perspectiva do futuro faz toda a diferença. E aí vem uma coisa curiosa para a gente refletir. Se a gente pega lá o Livro dos Espíritos, na questão de número 922, a gente vai encontrar uma informação preciosíssima, que é quando Kardec pergunta para os espíritos da seguinte maneira. Ele diz assim: peraí que eu abri o programa errado. Agora, pronto. Ele diz assim na questão 922: para o homem de coração... Não, desculpa, pulei, fui para a questão errada. Questão 922. Aqui. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, aí a pergunta: haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? E aí o que é que os espíritos respondem a Kardec de maneira brilhante? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Opa! Quer dizer então que Martin Seligman, em 1998, pesquisando felicidade, encontra exatamente o que os espíritos já haviam relatado lá em 1857? Exato. Eu brinco dizendo que os espíritos colocam aqui que para a gente ser feliz é preciso ter CPF. Como é que é CPF? CPF, C de consciência tranquila, o P de posse do necessário e o F de fé no futuro. Percebam que Martin Seligman, quando estuda o fenômeno da felicidade, ele encontra exatamente as mesmas coisas. Ele encontra o fato de que nós necessitamos posse do necessário, o mínimo necessário dentro da materialidade, para que a gente tenha
uma possibilidade mínima de conforto. É o necessário, é importante deixar isso claro. Para a psicologia positiva tem um limite. Quanto mais dinheiro você tiver, mais você estará preocupado em ganhar mais e manter o que você tem. Isso tira o foco de usufruir da felicidade e usufruir da vivência de alegria, de plenitude, de significado. Então, com isso, você acaba perdendo qualidade de vida, perdendo felicidade, se fica muito aprisionado à perspectiva de ser feliz o tempo inteiro. Então, com isso, é interessante, né? A gente percebe que a psicologia positiva corrobora exatamente o que os espíritos trouxeram. A esperança que para a psicologia positiva é colocado com essa palavra é o que os espíritos estão chamando de fé no futuro. E, por fim, mas não menos importante, a consciência em paz, a consciência tranquila. É exatamente o que a psicologia positiva conseguiu compreender. Mas aí vem um ponto. A gente encontra lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, a fala de Kardec dizendo que se a ciência avançar para além da doutrina espírita, a gente precisa caminhar junto com a ciência. Pois bem, o que é que os espíritos falaram do CPF? Pois Martin Seligman também fala do RG. Para ser feliz é preciso CPF e RG. Como assim RG? Que história é essa? Pois é, na psicologia positiva é percebido que você, além de ter consciência tranquila, esperança e também ter ali um mínimo necessário para ter conforto, é preciso também que você tenha relações significativas, R de relações, e G. Qual é o G? O G é justamente o tema da nossa manhã de hoje, é a gratidão. A gratidão sincera faz diferença. Pessoas gratas relatam muito mais a percepção de felicidade subjetiva. Isso é importantíssimo para que a gente perceba o valor disso em nós e naqueles que nós atendemos como atendentes espirituais, atendentes fraternos dentro das casas espíritas. É importantíssimo que a gente se pergunte: e eu com isso? Que a gente se pergunte: como é que eu me vejo diante disso? Tenho sido grato? Porque infelizmente a gente se acostumou a reclamar. A gente reclama de tudo. Ah, mas o tempo está muito quente. Ah, mas choveu. Aí, que coisa chata. Chove, faz sol, chove, faz sol, chove, faz sol. A gente reclama de tudo. Passa ali na frente. Ah, o trânsito está terrível. A gente criou uma casca de criticidade e ficamos criticando tudo o tempo todo. E quanto mais a gente critica, menos a gente agradece. Quanto mais a gente critica, mais aprisionado a gente está a essa perspectiva egóica da vida. E é preciso que a gente que se dispõe a ajudar o outro, a escutar o outro, a orientar o outro, que a gente também exerça a atividade de agradecer. Tentar enxergar aqui e acolá motivos tantos para agradecer a misericórdia divina. Tanta coisa que a gente não sabe que fez lá atrás, tanta dificuldade, tanto problema que a gente causou para os outros e agora a gente colhe o que plantou e a gente não consegue agradecer a bênção do benefício que é vivenciar a expiação e a prova. Se hoje a gente passa por situações difíceis, obrigado, Senhor. A gente tem tanta dificuldade de fazer esse agradecimento. É tão tenso a gente falar sobre isso, né? A gente ainda tem tanta dificuldade em agradecer. Aí eu trago algumas falas do texto bíblico
para nos inspirar com relação a essa gratidão. E eu já começo trazendo Lucas, um dos meus evangelhos prediletos, né, das descrições da vida de Jesus, é a de Lucas. Só perde pro de João, na minha opinião pessoal. João é o evangelho místico, é o evangelho simbólico, é o evangelho mais profundo. Eu gosto mais de João contando. Mas Lucas é também fantástico, ele é maravilhoso pela, como é que eu diria, descrição que ele faz, embasado nas falas de Maria de Magdala e de Maria de Nazaré. Porque Lucas, conforme a gente vai ver lá no livro Paulo e Estevão, foi incumbido por Paulo a escrever o evangelho que Paulo não teve condição de escrever. E aí Lucas vai e entrevista Maria de Nazaré, entrevista Maria de Magdala, trazendo ali uma contribuição ímpar para que a gente compreenda, a partir dessas falas, né, a perspectiva da vida de Jesus. E aí Lucas, lá no capítulo 17, traz a cura dos 10 leprosos. Essa cura é fantástica. 10 leprosos são curados por Jesus. 10 leprosos saem porque Jesus manda eles se apresentarem aos escribas e fariseus no templo. Mas só um volta. E aí lá no versículo 17 tem a seguinte pergunta de Jesus: onde estão os 9? Só um leproso volta para agradecer a Jesus. Eu acho que isso, de certo modo, é um símbolo da humanidade. Ainda somos minoria aqueles que agradecem. Porque, infelizmente, a gente ainda reclama demais e não está atento para ter gratidão. Ainda temos dificuldade em reconhecer a grandiosidade do alto. A gente ainda tem dificuldade. Outra passagem que também me toca é a passagem da multiplicação dos pães. E conforme diz Carlos Torres Pastorino, nos seus livros da série Sabedoria do Evangelho, tivemos 2 multiplicações de pães. E aí João, no capítulo 6, descreve uma delas. E me chama muita atenção que essa descrição se repete em Marcos e também em Mateus. A descrição que diz assim, que Jesus então, isso está lá em João 6:11. Jesus então tomou os pães, rendeu graças, agradeceu, distribuiu aos reclinados, de forma semelhante também os peixes, quando eles queriam. Marcos 8:6 ele diz: ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e dar graças. Novamente Jesus agradece. Ele os partiu e os deu aos seus discípulos, e os discípulos os deram à multidão. Mateus 26, versículo 27, ele diz assim: e havendo tomado o cálice... Desculpa, eu pulei. Mateus 15, versículo 36. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que o servissem à multidão, e eles o fizeram. 3 descrições das multidões diante de Jesus perante pães. Uma das vezes com 5 pães, outra das vezes com 7 pães. Todas as vezes Jesus pega os pães e agradece. Percebam que é interessante essa metáfora. Para multiplicar, a gente precisa agradecer. Para multiplicar bênçãos, a gente precisa agradecer. Para multiplicar o amor do Cristo em nossas vidas, a gente precisa agradecer. Para ajudar a ser a mão do Cristo, auxiliando, escutando, ouvindo as pessoas, a gente precisa agradecer. Precisamos aprender a agradecer constantemente. E é interessante porque quando Jesus, lá na última ceia, também ensinando os apóstolos a
festejarem a sua morte. Olha uma coisa interessante, Jesus não manda ninguém festejar o aniversário dele. Jesus manda festejar a morte. E naquele momento, e a gente está aproximando da época do ano em que se festeja a morte dele, né? Pois bem, ele diz assim, no capítulo 26 de Mateus, versículo 27. E havendo tomado o cálice, havendo expressado toda a gratidão a Deus, tradução de Haroldo Dutra Dias, o deu a eles, dizendo: bebei todos vós, provenientes de dentro dele, o proveniente de dentro do cálice. Olha que interessante. A gente percebe que Jesus o tempo todo nos dá o exemplo da gratidão. Questão de número 625 de O Livro dos Espíritos nos traz que Jesus é o modelo e guia dado por Deus para a humanidade, para que esta não caminhe sem um farol, sem um fanal. Então, com isso, como modelo e guia, e Pastorino descreve isso de maneira brilhante no primeiro volume da sua obra Sabedoria do Evangelho, ele não é apenas um guia da humanidade, ele é modelo, portanto a sua vida é modelar. Sua vida precisa ser repetida, como fala Paulo de Tarso, precisamos ser imitadores do Cristo no nosso existir. Precisamos nos colocar como imitadores, então a gente precisa aprender a agradecer. A gente precisa agradecer pelas pequenas coisas, tanto quanto pelas grandes. A gente precisa agradecer até pelas dificuldades. A gente precisa agradecer. E aí, com esse convite, é tão difícil da gente fazer isso. Tão difícil, no momento que está passando por uma angústia, o carro bateu ali na hora, tá uma chateação no trânsito, você tem que descer do carro, naquele momento você conseguir suspirar fundo e dizer: Senhor, muito obrigado por mais essa experiência. Não é fácil, não é fácil. Você está ali na frente do médico, recebe um diagnóstico de um problema sério, e ainda assim: Senhor, muito obrigado por mais esse desafio no meu existir. Não é fácil. Não é fácil. Mas na medida em que a gente aprende a agradecer, a gente transforma problema em desafio. A gente para de encarar aquilo como um peso, como um fardo que a gente carrega nos ombros e passa a se perguntar: em que isso me torna uma pessoa melhor? Como eu posso me transformar, ser mais humilde, mais generoso, mais caridoso na minha existência? Como eu robusteço o meu viver diante dessa perspectiva? Como eu posso transformar, inclusive, o meu entorno com isso que me chega nesse momento e que eu sei, através do conhecimento espírita, que não me chega por acaso, que não é à toa, não me chega simplesmente do nada. Não é uma coisa, foi imerecido. Não existe isso, a gente sabe. O médium Raul Teixeira, lá de Niterói, fala muito claramente: não existem vítimas encarnadas no planeta Terra. Não existem vítimas. A gente precisa aprender a se responsabilizar. É uma coisa que eu falo sempre nas palestras e as pessoas às vezes dão risada, mas é uma grande verdade. Uma vez doutrina espírita comece a fazer sentido na nossa vida, nunca mais a gente erra em paz. Não dá. A gente sabe. Mas tá tão gostosinho. Mas e a lei de causa e efeito? Fica onde? Como é que a gente lida com a lei de causa e efeito? Então, com isso, a gente vai gradativamente se fortalecendo e percebendo a necessidade de autorresponsabilização. E só essa percepção já é mais um motivo de agradecimento, né? Já é mais um motivo de agradecimento. Isso me faz lembrar aquela fala emblemática do apóstolo Paulo, que não fala da boca para fora, é bom lembrar, né? Paulo, nas suas cartas,
descreve circunstâncias vivenciadas por ele, e a gente sabe um pouco da vida dele através do livro Atos dos Apóstolos, mas principalmente no meio espírita, através do melhor livro que eu já li na minha vida. Se chama Paulo e Estevão, dá nome à minha casa máter, ali na Maralina, nas Ubaranas. Pois bem, Paulo e Estevão é uma obra esplêndida que vai mostrar quanta moral tem a fala de Paulo e como é admirável quando ele, apesar de ter passado tantas circunstâncias negativas na vida, ele viveu coisa, viu? Ele foi mordido por escorpião, picado por escorpião, melhor dizendo, picado por cobra, ele passou por situação de naufrágio, ele recebeu pedrada, ele recebeu vergastada 2 vezes. É um negócio sério, o negócio é brabo, o negócio, ele foi expulso, teve osso quebrado, ele passou por muita situação e ainda assim ele agradece. Aliás, é bom lembrar na parte do livro em que ele é preso lá em Corinto, e aí ele recebe 39 vergastadas. Naquele instante, Emmanuel descreve de maneira muito poética que ele se vê como que fora do corpo. E naquele momento ele compreende a paz vivida por Estevão. Ele finalmente compreende a paz que ele buscava à época de Estevão e não conseguia. Ele era o que qualquer um gostaria de ser. Ele tinha obtido o que qualquer um da sua época poderia conseguir e ser feliz, supostamente ser feliz. E ele não era feliz. Ele era noivo, ele era fariseu, ele era rico, ele era um doutor da lei reconhecido, havia sido aluno de Gamaliel, um dos mais esplêndidos mestres à época, neto de Hilel. Ele era realmente um cara invejável, mas ele não era feliz. E ele via na fala robusta de um dos maiores, talvez o maior orador da história do cristianismo, que foi Estevão. Ele via aquela fala profunda, sincera, vertendo luz, e ele se sentia incomodado porque ele não vivia isso. E ali, naquele instante em que ele estava apanhando 39 porque a lei dizia que o máximo eram 40. Por isso, eles não se arvoravam a bater 40 para não perder a conta e acabar batendo a mais. Então eles davam 39 bastonadas. Então, ali com a carne ferida, a pele cortada pelos golpes severos, ele ali se sente fora do corpo. E naquele instante ele sente uma profunda gratidão a Deus por estar dando a vida em nome da verdade. Ele estar ali inteiro, dando testemunho do seu amor à verdade sublime do Cristo. Então, é um momento de gratidão que toca profundamente. Ele vive isso realmente. Então, lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: em tudo dai graças. É uma fala profunda. Lá no capítulo 5, versículo 18, ele traz essa fala justamente dizendo, né, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que fala, né? Aconteceu uma coisa boa, agradeça. Saiba que isso é temporário. Como diz Teresa d'Ávila, isso também passará. Saiba que aquilo vai passar. Olha que fala também importante, né? Que fala imponente. Passando por uma situação difícil, isso também passará. E dê graças, agradeça, porque é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Olha que fala. Então ele vai analisar essa fala no livro Pão Nosso, no capítulo 100, que ele dá o título de Rendamos Graças. E ele diz assim: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendemos assim a louvar ao Senhor pelas bênçãos que nos confere.
Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejado. Opa, olha aí, hein? Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que fala de Emmanuel, hein? Emmanuel é brilhante, eu acho ele fantástico para a nossa reflexão, para que a gente aprenda a agradecer sempre por tudo. E não é à toa que esse é um assunto que se repete muito nas cartas de Paulo. Ele o tempo inteiro nos exorta a agradecer. O tempo todo ele repete a necessidade da gente agradecer. E ele vai falar justamente lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 20, dizendo assim: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, hein? Novamente convidando a gente a agradecer. O tempo todo ele faz isso. E aí ele vai dizer justamente, Emmanuel vai comentar esse versículo. Aliás, Emmanuel é brilhante. Eu acho que daqui a 200 anos a gente vai ter vários tradutores de diversas línguas traduzindo Emmanuel para compreender a lição do Evangelho de Jesus dentro de um olhar mais amplo, dentro do olhar espírita. E lá no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 113, na mensagem Agradeçamos Sempre, Emmanuel traz uma explicação a respeito justamente dessa passagem da carta dos Efésios, a carta dos cristãos de Éfeso, lá que Paulo escreveu. Ele diz assim: muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta uma leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas de espírito. Aí eu dou uma pausa aqui para poder comentar isso. Quantos de nós aqui chegamos à casa espírita no momento de angústia, no momento de agrura, no momento de dificuldade? Quantos de nós aqui buscamos a doutrina libertadora de consciências justamente por termos passado por uma situação difícil? Quantos de nós entraram na casa espírita justamente pela dor? Aliás, quando eu era adolescente, eu ouvia muito nas palestras espíritas os palestrantes dizendo: ou você entra na doutrina espírita pela dor ou pelo amor, né? Eu ouvia muito isso. E aí eu sempre me questionava: mas e quem disse que amar não dói? Quem disse que amar não exige abnegação? Quem disse que amar não exige abrir mão de si mesmo em prol do outro? Isso não dói? Então que papo é esse que só pelo amor, pela dor? Não, a gente vai pela necessidade. Não é por mérito, não. Inclusive é importante lembrar isso, né? Raul Teixeira também fala de maneira brilhante que ser espírita não é privilégio. Muita gente tem essa visão equivocada, que tem um conhecimento superior, tem um conhecimento espírita e que isso é um privilégio. Não, não é privilégio, não.
Ser espírita é responsabilidade, que se hoje a gente se arvora na senda da doutrina espírita, é porque muito provavelmente no passado a gente não deu certo nas outras perspectivas religiosas. Então estamos tentando agora, pela fé raciocinada, ver se vai, que não deu certo antes. Então não tem mérito nenhum nisso. Na verdade é mais responsabilidade. A gente tem responsabilidades, isso sim. E aí ele prossegue dizendo: foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho e te assegura a subsistência. E se medita severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto necessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargastes a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Não te confies às aparências. Olha aí, talvez essa seja a grande assertiva da manhã de hoje. Talvez essa seja a grande perspectiva para a gente refletir. Não te confies às aparências. A gente às vezes confia tanto na aparência das coisas, não consegue enxergar o que está por trás. E aí ele prossegue: louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Que convite, hein, meus amigos? Que convite importante para a gente refletir. Render graças a Deus, apesar dos pesares, dos tantos pesares. É tão difícil, mas a gente vai aprendendo. A gente sabe que somos fadados a aprender isso. Somos fadados à evolução. Somos fadados à glória estelar. A herança da glória estelar, como diz Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Dias Gloriosos. Estamos fadados à felicidade. Nós é que ainda opomos resistência a essa felicidade. E como diz Carl Gustav Jung, aquilo a que você resiste persiste. A felicidade está em nós. Jesus fala: o reino dos céus está dentro de vós. Em um determinado momento ele diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. E no Pai Nosso, que a gente reza errado, né? A gente reza o Pai Nosso dizendo assim, ó: venha a nós ao vosso... Não é ao vosso reino, não, gente. Não é ao vosso reino. É o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, ele está convidando que a gente consiga desentranhar o reino que está dentro. Venha a nós, ou seja, eu vou retirar esse reino de mim. Eu vou parir o reino dos céus. É nessa perspectiva de colocar para fora, como dizia Sócrates, a maiêutica socrática. Colocar para fora, parir o que está lá já dentro de nós, aguardando a possibilidade de expressão. Como dizia Pastorino, é o Cristo interno que jaz dentro de nós. Esse reino dos céus, essa felicidade que está aguardando a nossa abertura para a vivência plena dela. Infelizmente a gente ainda impõe resistência a isso. E é preciso que a gente se lembre também da frase de Paulo, lá na carta que ele escreve aos cristãos colossenses, lá no capítulo 3, versículo 15. Ele diz:
né, justamente no livro Pão Nosso também, né, a questão, o capítulo de número 163, e sede agradecidos. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É justamente a gente perceber que Paulo descreve isso, e Paulo tem esse vínculo, né, com Emmanuel tem esse vínculo com Paulo, melhor dizendo. Emmanuel se vincula com Paulo de maneira tão brilhante, tão esplêndida. É contado, inclusive, que Paulo encontra com Emmanuel, ainda como Públio Lentulus, próximo à desencarnação de Paulo. Públio Lentulus estava chegando à cidade pela Via Ápia, quando alguns dos cavalos do seu comboio se soltam. E aí um senhor idoso consegue conter os cavalos de maneira amorosa. Então aquele momento é o momento em que há o primeiro encontro entre Paulo e Emmanuel. E a partir dali se forma uma amizade tão profunda que Emmanuel traz para si uma tarefa que é acolhida justamente por Paulo. Quando Paulo desencarna, ele pede a Jesus que tenha ali para ele uma caminhada junto aos intelectuais da terra que ainda têm o coração endurecido para as verdades do Evangelho. E como intelectual, Emmanuel se identifica com essa proposta. Emmanuel, que era senador Públio Lentulus, traz justamente para si também esse trabalho. Então, como discípulo de Paulo, Emmanuel vem encarnando diversas vezes, inclusive vindo ao Brasil como o padre Manuel da Nóbrega, e aqui ele funda a cidade de Salvador, junto com Tomé de Souza, que está fazendo aniversário amanhã, né? A cidade de Salvador, e também funda a cidade de São Paulo. Olha aí, hein? A cidade de São Paulo foi fundada também por Manuel da Nóbrega, lá no pátio do colégio, né? Pois bem, Paulo é homenagem de Emmanuel a Paulo, justamente uma homenagem de Emmanuel a Paulo. E essa vinculação se dá de tal maneira que sempre Emmanuel se debruça sobre as cartas de Paulo, e várias são as mensagens. E nessa especificamente ele diz o quê? Que é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. A gente quer sempre ser agraciado por Deus. Agora, levar a graça a gente não quer. A gente quer que chegue de fora, que venha de cima. A gente quer receber recursos, passar adiante os recursos a gente não quer. E aí ele prossegue dizendo: os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo tempo o sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda ao apóstolo que sejamos agradecidos. Olha que convite, hein? Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas tanto ao próximo como a si mesmo. O agradecer não é só falar obrigado, ou gratidão, ou até mesmo gratiluz, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Não. É preciso que a gente use bem aquele recurso. Use para o bem aquele recurso que a gente está agradecendo. Aí ele diz: para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina através de sofrimentos inomináveis,
por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros o tesouro da vida. Então o convite é da gente agradecer não com palavras, mas com as nossas ações. O convite é da gente agradecer com inteireza, estando ali verdadeiramente, aproveitando aquele recurso para o bem, multiplicando esses recursos tantos. E Paulo, que não cansa de agradecer, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 4, tem uma frase também emblemática que nos cabe à reflexão na manhã de hoje, que é analisado por, dessa vez não Emmanuel, mas sim por Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, lá no capítulo 27, Convite à Harmonia, ela traz a frase de Paulo na sua primeira epístola ao Timóteo, que diz assim: pois toda criatura de Deus é boa e nada deve ser rejeitado se é recebido com gratidão. Opa, a gente precisa ter gratidão e perceber que tudo no final das contas é para o nosso bem. Tudo o que acontece é para o bem. E a gente vê Joana falando, né, como hábito, uma que outra vez, com regularidade, altera o ritmo das atividades do cotidiano a fim de aurires na comunhão da natureza a necessária harmonia para o prosseguimento dos labores abençoados. Opa! Olha Joana convidando a gente a parar um pouquinho a monotonia da nossa rotina, rompendo com essa monotonia, buscando a natureza. Olha ela trazendo aí uma perspectiva atual, né? Eu hoje coloco para os meus pacientes a necessidade de contato com a natureza, porque dentro da perspectiva da psiconeuroendocrinoimunologia, o nome é enorme, né? Psiconeuroendocrinoimunologia, a gente sabe que contato com a natureza aumenta um hormôniozinho chamado GABA. E quando a gente tem o GABA mais alto, a gente tende a ser mais grato e a gente tende também a ter ali menos ansiedade. Olha aí, quer diminuir a ansiedade? Contato com a natureza faz toda a diferença. Aumenta o GABA. Aí ela prossegue: uma evasão da cidade agitada em direção ao bosque, uma excursão a um local bucólico e ameno, uma jornada aos campos dos arredores, uma caminhada pela orla marinha, um convescote à montanha, paisagens novas, inabituais, à contemplação, ao exercício, à reflexão. Neste recanto, uma delicada flor oscilando em haste tênue. No alto, uma visão ampliada, superando detalhes, vencendo distâncias. Em volta, o ar rarefeito, dúlcido, respirável. Pequenas boninas salpicando o verdor de todos os tons. O pulsar do corpo gigante do mar, búzios, algas variados pelas praias, despertando atenção, painéis coloridos variados, o céu, o sol, a vida. Detém-se um pouco a considerar a harmonia que palpita em toda parte. Ausculta o coração da natureza, deixa-te arrastar. Refaze programações, renova entusiasmo, desasfixiando-te, eliminando tóxicos, miasmas que te excitam no dia a dia e te entorpecem na maior parte das horas. Faze, porém, tua busca de harmonia com simplicidade. Nada de complexas, exaustivas arrumações, barracas, farnéis, guloseimas, isto, aquilo. Algumas horas nada são, não devem ser complicadas, de modo a não se converterem em nova inquietação, diferente ansiedade. Se todavia acreditares não dispor de tempo, de oportunidade, de meios, recurso nenhum, senão disposição, abre a janela à noite e fala às estrelas. Escuta os astros fulgurantes, harmonizantes.
harmoniza-te. Harmonia é também pão e medicamento. Não prescindirás dela se pretendes lograr êxito. Mesmo Jesus, olha que fala, após as atividades de cada dia ao lado dos amigos, refugiava-se longe das multidões, no contato com a natureza, orando, agradecendo para prosseguir em harmonia com o Pai. E como afirma Paulo, toda criatura de Deus é boa. Mister se faz desdobrar essa natural bondade, a fim de que, em harmonia, tudo receba com gratidão. Olha aí, o tempo todo, necessária gratidão para nosso existir. A gente precisa lembrar a necessidade de enfrentar as ingratidões, porque quem se arvora a fazer o bem vai enfrentar a ingratidão. Isso é óbvio, isso vai acontecer. Isso é preciso que a gente coloque de maneira muito clara. Sempre acontece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê vossa mão direita. Está lá nas instruções dos Espíritos. Benefícios pagos com a ingratidão. No item de número 19, o Espírito Guia Protetor diz assim, eu trago só um pequeno recorte para a gente refletir. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Não seja você o ingrato, mas se a pessoa for ingrata a você, ainda assim agradeça essa experiência, porque ela também nos robustece, faz toda a diferença para nós. É preciso que a gente alargue o horizonte, a gente consiga perceber. E Jesus coloca lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, expresso eu toda a gratidão a ti, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas para longe dos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Novamente Jesus expressando gratidão, nos ensinando como se faz, nos ensinando como fazer diante dessas circunstâncias. Mas com a ingratidão a gente também lida. Isso está lá na questão de número 937 de O Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec faz: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E os Espíritos respondem a Kardec a respeito da ingratidão: são. Porém, são amargura no caso, né? Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo. Essa frase, eu trago essa questão para trazer essa frase. A ingratidão é filha do egoísmo. Que não sejamos nós os egoístas. Pois bem, e ele prossegue dizendo: e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio o foi. Opa! Então quer dizer que às vezes a gente recebe no nosso caminho ingratos porque nós também outrora fomos ingratos. E agora a gente vivencia na pele porque é necessário ser grato. Olha aí, toda a misericórdia de Deus nos ensinando didaticamente a necessidade de sermos gratos. E aí ele fala: lembrai-vos de que todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atentais no que dizem o que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Opa! Novamente, a mesma informação que o Espírito Guia Protetor fala no Evangelho segundo o Espiritismo.
Pois bem, ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhe tenha sido a ingratidão. Absolutamente imprescindível que a gente alargue o horizonte para desenvolvermos uma atitude de gratidão e assim, com moral, através do nosso próprio exemplo, muito mais do que através das nossas palavras, aqueles a quem nós nos dispomos a atender também aprendem com essa circunstância. Já caminhando para o fim da minha fala, eu quero mais interação, eu quero que a gente consiga interagir um pouco. A gente vai lá no livro Urgência, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 2, o capítulo chamado Contar as Bênçãos. Quando Emmanuel fala: processo simples de preservar a própria tranquilidade será trazer, junto à memória, um coração reconhecido. Enquanto na Terra, plano de experiências renovadoras, são vários os momentos em que o espírito de gratidão é capaz de sofrear-nos quaisquer impulsos à rebeldia. Opa! Com isso aqui a gente já percebe uma coisa. Quando a gente tem gratidão, a gente não se torna rebelde. Quanto mais gratos, menos revoltados nós somos com o existir. E Joana de Ângeles fala no livro Homem Integral que a rebeldia, essa revolta, é algo que só serve para aumentar a percepção do sofrimento. Ela complica o que já não está fácil. Ela complica o que já não está simples. Então é importante que a gente perceba que a gratidão vem atenuar justamente essa rebeldia, essa revolta, trazer justamente o empecilho para que essa revolta e essa rebeldia se expressem. Pois bem, é colocado aqui novamente por Emmanuel: determinada enfermidade terá chegado ao seu campo de ação. Recorda quantos dias terá fruído relativa saúde física e compreenderás que a paciência se te faz obrigação. Certo desarranjo em máquina do teu uso haverá surgido, impedindo-lhe o funcionamento. Pergunta a ti mesmo quantas vezes esse engenho já te serviu pontualmente e saberás restaurá-lo com a serenidade conveniente. A gente reclama, e ele está dizendo aqui, ó, então, em vez de reclamar, pare e pense melhor. Eu me lembro daquela perspectiva, uma pequena anedota que conta que o professor pegou um lençol novo, estendeu assim, próximo ao quadro negro, pegou um mata-borrão, manchou no nanquim e fez um ponto naquele lençol. Aí perguntou para os alunos: o que é que vocês estão vendo aqui? Aí a resposta foi unânime: estamos vendo um ponto preto. Aí o professor então diz: incrível, vocês não conseguem enxergar o lençol branco ao seu redor? Ou seja, a gente vê muito o que destoa, mas não enxerga o entorno e o contexto. Muito do que o atendente fraterno faz no primeiro contato com a pessoa que está sendo atendida ali é uma técnica que Viktor Frankl, pai da logoterapia, deu o nome de derreflexão. O que é derreflexão? É ajudar a pessoa a enxergar o lençol branco ao redor do ponto preto. Você pergunta a pessoa qual é a queixa que leva ela àquele atendimento, aí ela fala a queixa. E aí você começa a perguntar outras tantas coisas da vida dela. Sim, mas e como é que está a sua vida familiar? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida afetiva? Sua vida sexual, sua vida profissional, sua vida acadêmica? Aí vai perguntando como é que está a sua saúde física, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está aquilo outro. Aí pergunta: e o futuro? Como é que você vê seu futuro? Ou seja, você, sem perceber e sem que a pessoa perceba também, utilizou uma técnica da logoterapia, que é a derreflexão. Você ajudou a pessoa a enxergar que a vida dela não se resume à queixa que traz ela para aquele atendimento. A vida dela tem todo o entorno ao redor. Então a vida dela também é o lençol branco. Então com isso você está ajudando a pessoa a perceber que a vida é mais do que aquilo do que ela se queixa.
Então, ele prossegue dizendo: um companheiro terá saído do teu clima afetivo ao encontro de lições das quais se considera necessitado. Conta as bênçãos que recebeste no convívio de semelhante criatura e descobrirás na própria alma a compreensão de que te livrará de queixas indébitas, aprendendo a abençoá-las em novos caminhos. Tribulações te aparecem. Observa o tempo que atravessaste no mundo sem maiores percalços e disporás de calma precisa para solucionar os problemas transitórios que te ensombrem os dias. Perdeste talvez um ente amado que se te ausentou na presença para grande mudança, a que todo ser humano está submetido pela força da morte física. Lembra-te do carinho e da alegria que essa pessoa te proporcionou no curso da existência e sem dúvida chorarás, sem blasfêmia e sem desespero, em vista do reconhecimento a que não te podes negar, refletindo no tesouro de amor com que essa afeição te enriqueceu a vida. Contar as bênçãos de que se dispõe é a melhor medida para que se anote a estreiteza de qualquer provação. Olha que fala fantástica, vou repetir. Contar as bênçãos de que te dispõe é a melhor medida para que se anote a estreiteza de qualquer provação. Quando a gente começa a reconhecer as bênçãos que vêm junto com os aprendizados, com os desafios, a gente se fortalece para enfrentá-los. Aprendamos, ele termina dizendo, aprendamos a guardar para com Deus um coração agradecido, e em Deus obteremos sempre a paz necessária a fim de vencermos as mais rudes provas. Emmanuel sempre brilhante, nos trazendo reflexões profundas. Isso que ele fala de contar as bênçãos me faz lembrar uma técnica psicoterápica que eu uso com os meus pacientes e que é muito útil na possibilidade do atendimento fraterno. É chamado Diário da Gratidão, mas eu não falo o nome para os pacientes, não. Eu não falo porque alguns não são religiosos, eu não falo porque alguns têm preconceito com positividade tóxica, e falar de gratidão já deixa as pessoas, lá vem esse papo chato de gratiluz, já vem esse papo chato de positividade tóxica que me diz que eu tenho que agradecer de tudo. Não, calma. Eu digo assim, eu peço para ele, no fim do dia, sentar, pegar um papel ou até anotar no bloco de notas do celular 3 coisas legais que aconteceram no dia. Mas tem que ser sincero. Não pode ser... não, eu ri quando eu assisti o programa na televisão engraçado. Não, uma coisa sincera, tem que ser uma coisa vivenciada. Se o rir no programa foi uma coisa sincera, profunda, significativa, beleza, serve. Mas se for uma coisa só para responder aquilo que a pessoa pediu para mim para fazer, não vale, não serve. Tem que ser uma coisa sincera. Tem que ser uma coisa legal. Eu finalmente me priorizei em tal circunstância. Ou então, eu me senti bem quando eu fiz atividade física. Ou seja, você vai colocar uma coisa que você verdadeiramente sente. E esse convite que eu faço para os meus pacientes, cabe que vocês façam também como atendentes fraternos. Para vocês, na vida de vocês. É um exercício para vocês fazerem. Quando eu faço isso, na verdade, eu também me submeti a essa técnica. Então eu preciso me submeter a isso para aprender. E com isso, na outra consulta, quando a pessoa traz... durante os 7 dias, que no caso a consulta é semanal, lá no meu consultório, durante os 7 dias eu fiz o exercício de de elencar 3 coisas legais que aconteceram. Nisso a gente já abre a perspectiva para que a pessoa perceba que a vida dela não é só desgraça, também tem graças, também tem coisas positivas. Isso já amplia o horizonte. Você indiretamente está ensinando a pessoa a enxergar motivos para agradecer. Motivos para agradecer. Às vezes a pessoa mesmo reconhecendo não agradece, tá? Às vezes não é nem religiosa, não é nem crente, digamos assim, né? Não acredita em Deus. Então com isso é difícil que ela tenha uma atitude de gratidão de maneira clara ao universo, a Deus ou a qualquer entidade sobrenatural. Mas sim uma atitude de perceber de maneira positiva que a vida não é só coisa ruim.
Isso também é positivo, então vale muito a pena, é uma técnica realmente muito válida, né? É importante que a gente perceba que a gratidão é medicamento. Joana de Ângeles fala isso, né? Gratidão é medicação para a alma. Gratidão é medicação para a alma. Ela tem uma frase que diz assim, ó: a gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. Olha que importante. E aí, para encerrar a minha fala ao longo da exposição, e agora a gente vai fazer um bate-papo, eu concluo com um poema famoso, o poema da gratidão, que diz assim: Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me, sofrendo, daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem de noite nem de dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acariam, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam as lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que trabalham nestes traços, como estrelas sublimes fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme, a caminhar, pés de renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que ao mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, ou escola de amor, a mansidão, a mansão da glória,
Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem um lar tiver ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu como leito de repouso e o suave lençol, ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi ainda: obrigado, Senhor, porque te amo, e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti, e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que as bênçãos do Mestre acolham em nossos corações esses sinceros pedidos e esse sincero agradecimento. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos conversar. Obrigado, Dani.